Meu nome é Leandro e o que vou contar aconteceu quando eu tinha mais ou menos 32 anos. Nessa época, eu morava na capital, mas ainda mantinha contato com o pessoal do interior de São Paulo. Eu não era próximo do ramo mais distante da família e, para ser sincero, quase esquecia que tinha um primo de segundo grau, o falecido senhor Hélio Teixeira. A surpresa veio numa manhã de segunda-feira, quando recebi uma ligação de um advogado avisando que o senhor Hélio havia deixado uma fazenda como herança para mim, a Fazenda Santa Efigênia. Ele tinha morrido poucos meses antes, sem nenhum parente direto que pudesse ficar com os bens. Apesar de ficar curioso, não imaginei que aquilo mudaria radicalmente minha vida. Eu tinha um trabalho estável na cidade e não pensava em largar tudo. Mesmo assim, a ideia de ter uma propriedade com casa, pasto e chance de plantio me deixou mais empolgado do que eu esperava. Conversei com o advogado e decidi visitar o lugar no fim daquele mês, para entender se valia manter, vender ou até alugar. Cheguei à região da fazenda num sábado de manhã, depois de mais de 4 horas de viagem de carro. Passei por umas cidades pequenas, peguei estrada de terra esburacada e encarei um calor que quase me fez desistir antes de chegar. Mas no começo, não me arrependi. A sede da fazenda era uma casa antiga, de estilo colonial, com paredes grossas e telhado de barro gasto pelo tempo. Um portão de ferro enferrujado marcava a entrada, e ao cruzá-lo, havia um caminho de cascalho ladeado por mangueiras e algumas árvores meio retorcidas. Assim que estacionei, fui recebido por um homem de voz grave e expressão séria, que se apresentou como Dário, funcionário mais antigo do lugar. Ele disse que trabalhara ali por décadas, servindo o senhor Hélio, e que ficou surpreso ao saber que a fazenda tinha sido deixada para um parente que ninguém conhecia. Achei que o Dr. Hélio não tivesse parentes vivos, ele comentou, inclinando a cabeça num cumprimento. Mas se o senhor é o herdeiro, seja bem-vindo. Dário tinha cabelos ralos, mãos calejadas e se movia com uma calma contida. Ele me mostrou o interior da casa, indicando a sala de estar, a cozinha, um pequeno escritório, 3 quartos e um banheiro que ainda funcionava graças a um encanamento antigo ligado a um poço artesiano. Apesar de não estar completamente abandonada, a casa estava longe de ser confortável. Dava para ver que, depois que o senhor Hélio morreu, Dário fazia o que podia para manter tudo em pé. Tentei conversar sobre a história do lugar, quanta gente morou ali, como era o dia a dia, o que o senhor Hélio fazia na fazenda. Mas Dário respondia tudo meio por cima, como se tivesse medo de tocar em certos assuntos. Em dado momento ele largou. O Dr. Hélio era reservado, tinha as manias dele, as crenças dele. Quando perguntei que tipo de crenças eram essas, Dário me encarou como quem não queria prolongar o papo e desviou. Ele passava horas trancado no escritório, estudando uns livros estranhos. Nunca contou pra gente o que pesquisava. Isso atiçou minha curiosidade, mas percebi que insistir não ia adiantar. Dário claramente não queria falar mais. Lá pelo fim do dia, depois de ver a casa de cima a baixo, resolvi dormir ali mesmo. Eu tinha levado um colchonete no carro porque não fazia ideia se havia cama utilizável. A noite estava quente, quase sem vento. A energia elétrica funcionava mal e porcamente, piscando sem padrão por causa da fiação antiga. Então me virei com a lanterna do celular. Me deitei na sala de estar, perto da janela que dava para um quintal de grama ressecada. Por volta de 11 horas da noite, ouvi um barulho no andar de cima, como se alguém arrastasse um móvel. Não dei muita bola. Imaginei que pudesse ser Dário, embora ele tivesse se despedido e dito que dormia num casebre no fundo da propriedade. Mesmo assim, subi para conferir segurando a lanterna. O corredor do andar de cima era comprido, com tábuas de madeira gastas que rangiam a cada passo. Cheguei quase ao final e vi que todas as portas dos quartos permaneciam fechadas, tudo no escuro e em silêncio. Não havia sinal de Dário nem de ninguém. Voltei a deitar, convencido de que era só o vento batendo nas madeiras velhas. No meio da madrugada despertei com uma sensação esquisita, como se tivesse alguém parado bem ao lado. Abri os olhos de repente, ainda sonolento, e vi a sala mergulhada na escuridão. Não tinha forma humana ou vulto algum, só o peso do silêncio e meu coração acelerado. Tentei me acalmar, respirando fundo,
mas aquela impressão de ter uma presença por perto só foi sumir quando finalmente adormeci outra vez. No dia seguinte, comentei com Dário sobre os ruídos. Ele só balançou a cabeça. Essas paredes antigas adoram ranger quando não tem ninguém por perto. Dei uma risada, mas confesso que a frase me incomodou. Passei a manhã olhando as plantações secas ao redor da casa e conversando sobre a chance de retomar o cultivo. Em certo momento, Dário me levou até um depósito improvisado ao lado do curral que antes abrigava vacas leiteiras. Ele queria me mostrar as máquinas que restaram, um trator pequeno e uns implementos enferrujados. O lugar estava cheio de teias e restos de madeira. Enquanto andávamos, pisei num canto que fez um som oco. Parecia ter algo por baixo. Era uma placa de compensado que, ao ser removida, revelou um alçapão. Você já tinha visto isso? Perguntei, tentando erguer a tampa. Dário suspirou. Nunca mexi aí, seu Leandro. Minha curiosidade pulou na hora. Com esforço, arranquei as tábuas que selavam o alçapão e dei de cara com uma escada de pedra, descendo para um espaço mal iluminado. O cheiro de mofo era tão forte que eu tive que tossir. Vou ver o que tem lá embaixo, avisei. Dário hesitou, recuou um pouco e disse: o Sr. Hélio sempre avisava para ninguém entrar aí. Encarei Dário meio desconfiado e perguntei: o porquê? Ele mexeu nos bolsos, evitando meu olhar, e respondeu baixinho: às vezes ele trazia uns objetos esquisitos para cá e ficava sumido horas. Voltava de madrugada, meio agitado. Objetos esquisitos? Insisti. Não sei explicar. Não pareciam ter utilidade na fazenda. Aquela fala dele só aguçou ainda mais minha curiosidade. Peguei a lanterna e desci, sentindo a umidade e o cheiro de terra antiga a cada degrau. O porão não era grande, mas tinha um ambiente retangular com teto baixo e prateleiras cobertas de pó. No centro vi um círculo pintado no chão, com tinta vermelha desbotada, cheio de símbolos estranhos, retorcidos, como se alguém tivesse desenhado aquilo de forma obsessiva. Ao redor, havia garrafas vazias, umas cerâmicas e uma mesinha velha toda manchada. Poderia ser tinta, mas me lembrou sangue seco. Na mesma hora me bateu um desconforto intenso. A lanterna começou a falhar e eu tentei ver se achava alguma explicação. Só encontrei uns cadernos embolorados com anotações que mal davam para ler. Subi logo, tentando disfarçar o nervosismo, mas Dário percebeu minha agitação quando voltei para o depósito. Tem coisa muito esquisita lá embaixo. Quem fez aquilo? Perguntei. Ele balançou a cabeça. O Dr. Hélio se metia com assuntos que ninguém entendia. Falava de forças existentes na Terra, que só ele sabia como contatar. Revirei os olhos, mas por dentro a inquietação aumentava. Fechei o alçapão e coloquei uma tranca improvisada, além de uns pregos para deixar tudo bem vedado. Eu não fazia ideia do que significavam aqueles rabiscos, mas não pretendia mexer naquilo tão cedo. Nos dias seguintes, passei a dormir no quarto principal do andar de cima, tentando me adaptar à casa. Dário continuava por ali, cuidando das tarefas diárias. Apesar de tudo, comecei a simpatizar com a possibilidade de reformar a fazenda. Pensei até em criar algum projeto de plantio de hortaliças, ou quem sabe uma pequena pousada rural. A falta de vizinhos num raio de muitos quilômetros tinha seu lado solitário, mas também oferecia uma paz que eu não encontrava na cidade. Só que essa paz não durou muito. Logo comecei a ouvir no início da noite barulhos vindos do curral vazio, como se alguém mexesse em baldes ou ferramentas. Fui verificar na madrugada, mas só encontrei escuridão e silêncio. Noutra ocasião, escutei um som parecido com um assobio longo e abafado, vindo de trás das mangueiras na entrada. Toda vez que eu tentava descobrir o que era, não achava sinal de nada. Um dia, lá pelo fim da tarde, Dário veio me chamar com urgência. 2 galinhas apareceram mortas e mutiladas de um jeito estranho, no galinheiro perto da casa. Ele tremia, dizendo que nunca tinha visto nada parecido. As aves estavam abertas, com as vísceras expostas, e não parecia ação de bicho do mato. Aquilo me deixou alarmado e gerou uma insegurança grande. Seria algum animal selvagem ou gente invadindo a fazenda? Na mesma hora, lembrei do porão e daqueles símbolos bizarros. Por mais que eu tentasse achar uma explicação racional, aquela lembrança me perturbava. Voltei lá no fim do dia, com uma lanterna mais forte e uma ferramenta para tirar os pregos do alçapão. Queria examinar tudo de novo com mais cuidado.
Ao chegar, vi que a tranca que eu mesmo tinha colocado estava danificada, quase como se alguém tivesse tentado abrir por dentro. Fiquei arrepiado. Apesar do medo, desci outra vez. O círculo estava do mesmo jeito, mas agora reparei em uns frascos que não tinha visto antes. Pareciam cheios de algum líquido escuro, talvez parcialmente evaporado. E preso na mesinha velha, encontrei um símbolo de metal do tamanho de um pingente, com um formato que eu não conseguia entender. Senti minhas pernas tremerem. Aquela realidade estava pesando. Eu ali, sozinho, num espaço sem ventilação, cercado por objetos ligados a rituais que eu desconhecia. Em certo momento, achei ter ouvido uma respiração próxima. Fiquei atento, mas só ouvia meu próprio coração. Subi rápido, quase sem fôlego, e encarei Dário, que me aguardava na soleira. Tem coisa muito estranha lá embaixo. Quem fez aquilo? Perguntei, tentando me recompor. Ele meneou a cabeça. O Dr. Hélio vivia dizendo que estudava forças debaixo da terra, espíritos de quem já partiu, esse tipo de coisa. E quando ele morreu de repente, achei que tudo fosse ficar quieto. Engoli em seco e quis saber se ele acreditava que havia alguma entidade na fazenda. Dário hesitou antes de responder. Já escutei sons estranhos e latidos no meio da noite. Já senti um clima pesado na casa. Não estou dizendo que é fantasma ou algo do tipo, mas tem uma energia ruim por aqui. Eu nunca tinha sido muito supersticioso, mas aqueles sinais eram difíceis de ignorar. Tentava convencer a mim mesmo de que era só coincidência e do ambiente pesado após a morte do Sr. Hélio. Mas quanto mais eu tentava botar tudo na conta da imaginação, mais situações bizarras apareciam. Numa noite de chuva, despertei com passos no corredor. Parecia que alguém andava de um lado para o outro. Chamei por Dário do quarto, mas nada. Quando saí no escuro, a energia tinha falhado de vez. Encontrei a porta dos fundos aberta, deixando a chuva entrar. Fui checar o casebre dele, mas estava tudo trancado. Ao voltar, vi pegadas molhadas no chão da sala, como se alguém tivesse entrado enquanto eu estava lá fora. Naquele instante, algo me dizia que havia mais alguém ali, mesmo sem eu enxergar ninguém. Foi como se eu tivesse uma crise de pânico. O peito apertava, a respiração ficava pesada demais. Parecia tudo real demais para ser só imaginação. Não se tratava apenas de enxergar vultos, mas de sentir uma presença teimosa, quase palpável. No dia seguinte, Dário apareceu pálido, dizendo que teve um pesadelo terrível, ouvindo vozes que pediam algo que ele não entendia. E completou: acho que a gente mexeu onde não devia. Mesmo tentando não acreditar nessas coisas, minha cabeça voltava para os símbolos no porão. O que diabos o Sr. Hélio pretendia invocar? Era algum tipo de prática religiosa inofensiva ou algo muito pior? Fato é que o ar ao redor parecia cada dia mais pesado, como se a casa em si estivesse prestes a desabar. Algumas semanas depois, encontrei uma cabra morta e mutilada no galpão dos fundos, de um jeito ainda mais chocante que as galinhas. Passei mal e saí correndo para vomitar. Dário, tão assustado quanto eu, tentou rezar, mas dava para ver que tremia. Não foi bicho do mato que fez isso, seu Leandro, ele disse. Parece que tem alguma coisa se alimentando de medo e de sangue. Na hora não tinha como não ligar o fato ao maldito porão. Eu tinha quase certeza de que aquelas práticas, fosse lá o que fossem, tinham criado um ambiente propício para alguma manifestação horrível. Nesse ponto já começava a acreditar que manter ou reformar aquela fazenda era uma grande bobagem. A herança parecia mais uma maldição do que um presente. Numa madrugada, perto de 2 horas da manhã, acordei num sobressalto. Parecia que alguém tinha soprado um vento frio no meu rosto. O lampião que deixei aceso estava apagado e a porta do quarto entreaberta. Me levantei apavorado e, perto da soleira, ouvi um ruído que poderia ser só vento, mas soava como palavras distorcidas. Tomado por uma coragem que eu não sei de onde veio, corri até o depósito, decidido a pôr um ponto final naquilo. Se tinha alguma coisa naquele porão, eu planejava selar de vez a entrada. Agarrei um martelo e vários pregos, mas ao chegar encontrei o alçapão aberto, apesar das trancas que eu mesmo tinha colocado. "Dário!" gritei, esperando que ele surgisse. Nada. Entrei no depósito às cegas, tentando achar o interruptor, mas não havia luz. A energia ainda estava cortada. Desci com a lanterna do celular
sentindo o coração na garganta a cada degrau. Era um silêncio tão denso que só minha respiração ecoava. O círculo no chão parecia ainda mais nítido, como se tivesse sido retocado com tinta fresca. As garrafas que antes estavam vazias, agora estavam cheias de um líquido escuro misterioso. A mesinha tinha manchas que pareciam recentes, lembrando sangue novo, embora não houvesse sinal de animal ali. De repente senti um arrepio na nuca, parecido com uma mão fria encostando em mim. Me virei depressa, apontando a lanterna para o canto mais escuro do porão. Não vi nada, mas não restava dúvida de que alguma coisa me observava. Meu corpo todo ficou arrepiado. Decidi dar meia volta e correr, mas quando olhei para a escada, a lanterna do celular começou a falhar. Entre um piscar e outro, juro que vi algo se mexendo lá no fundo, perto da parede. Não tinha forma humana nem parecia um bicho comum. Aquilo bastou para me fazer disparar escada acima, chutando frascos e pisando em papéis. Subi feito louco, tropeçando no último degrau e quase caindo dentro do depósito. Fechei o alçapão com força e preguei as tábuas de qualquer jeito. Arrastei um armário velho e um tonel de ferro para cima, tentando bloquear tudo. O suor escorria e meu coração parecia que ia sair pela boca. Voltei correndo para casa, peguei minhas coisas no quarto e resolvi ir embora da fazenda antes mesmo de amanhecer. Lá fora, encontrei Dário encostado no batente da cozinha, com uma expressão de vergonha e medo. "Desculpa, seu Leandro", ele disse de cabeça baixa. Eu sempre soube que isso não era coisa boa, mas nunca tive coragem de ir embora. O Dr. Hélio era meu patrão, e depois que ele se foi, fiquei sem saber o que fazer. "Não vou te obrigar a ficar, eu mesmo tô indo", respondi, tentando manter a calma. Dário suspirou, olhou para casa e depois para mim. "Vou juntar minhas coisas. Se me permite um conselho, o senhor não devia voltar. Já ouvi histórias de gente que invocou o que não devia em lugares assim, e essas coisas não largam fácil." Não discuti. Naquela madrugada, joguei minhas malas no carro e fui embora, iluminando a estrada de terra com os faróis. Dário me seguiu num veículo velho e saímos de lá sem olhar para trás. Quando voltei para a cidade, pensei em vender a fazenda ou simplesmente abandonar de vez. Mas até agora, não consegui me livrar dessa herança porque a história se espalhou na região e quase ninguém se interessa. De vez em quando, algum corretor tenta marcar visita, mas a maioria desiste ao ouvir os boatos locais. Muita gente jura que nas noites de lua cheia ainda dá para escutar um assobio comprido cortando os pastos secos, como se algo chamasse quem se atreveu a mexer naquele porão. Alguns acham que a maldição já estava ali muito antes de o Sr. Hélio chegar. Eu, sinceramente, não sei dizer. Tudo que vivi foi suficiente para me fazer crer que existe algo além do que a lógica explica. Não vi um fantasma escancarado, não presenciei um demônio chifrudo, mas senti um peso lá que não é deste mundo. Não tenho ânimo para voltar. Não por enquanto. Talvez nunca. Aquela herança, que a princípio parecia uma bênção, virou um fardo que não consigo tirar das costas. Toda vez que lembro de Santa Efigênia, meu corpo se contrai. E volto a pensar nas pegadas molhadas no assoalho e na escuridão sufocante do porão. Até onde sei, a casa continua de pé, quieta sob o sol forte do interior paulista. O portão de ferro, ainda mais corroído, range quando o vento bate. E durante a madrugada, dizem que um murmúrio estranho percorre os corredores vazios, algo que não pertence ao nosso mundo. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Liana. Lá em 1978, eu cursava jornalismo numa faculdade do litoral de Santa Catarina. Era uma época complicada para quem queria investigar e mostrar a verdade. A gente vivia sob um regime que controlava de perto todo mundo que ousava questionar o que diziam ser oficial. Jornais sofriam censura e jornalistas corriam riscos se mexessem em assuntos vistos como subversivos.
Mesmo assim, eu vinha de uma família onde se contavam histórias de perseguição e injustiças, parentes e amigos que sumiram de repente. Aquilo me deixava indignada, com vontade de descobrir segredos que poderiam mudar muita coisa. Eu não fazia ideia de que minhas investigações me levariam a um antigo hospital psiquiátrico abandonado, numa região remota do litoral catarinense. O que encontrei lá me assombra até hoje. Tudo começou meio de leve. Eu estava pesquisando locais que durante a década de 1970 tinham sido encerrados sem explicação. Precisava fazer um trabalho sobre a infraestrutura de saúde pública, mas desconfiava que alguns desses lugares funcionaram como fachada para atividades ilegais. Foi mexendo em documentos antigos na biblioteca da universidade que achei menções a um hospital psiquiátrico fechado abruptamente, supostamente por falta de verba. Pouco depois, ele simplesmente sumiu de qualquer registro. Fui conversar com um amigo que trabalhava em cartório e acabei pegando uma informação mais sólida. O prédio estava ligado a uma fundação do governo do estado, mas havia uma quebra nos registros sobre o lugar. Em nenhum papel aparecia o motivo real do fechamento, muito menos para onde teriam levado os pacientes. Desconfiei de um grande acobertamento. Naquela fase da ditadura, tudo ficava ainda mais suspeito. Vai saber se não usaram o hospital para alguma atividade sinistra, longe dos olhos do povo. Minha maior pista surgiu numa tarde nublada, quando eu estava na sala de leitura quase vazia, folheando um jornal antigo. Um senhor de cabelos ralos e cara desconfiada ficou me olhando de longe. Percebi que ele tentava entender o que eu pesquisava. Quando notou que eu já tinha percebido, ele pigarreou e murmurou: "Você está investigando aquele hospital, né?" Minha reação foi de surpresa. Olhei ao redor, preocupada que alguém estivesse escutando. "Por que pergunta?" Tentei despistar. Ele se apresentou como Vicente Ferreira, mas deixou claro que não queria se comprometer demais. Disse que trabalhou num cargo simples na prefeitura e, por isso, ficou sabendo de certas reformas que nunca saíram do papel. Falou que o hospital psiquiátrico ficava numa área afastada, perto de costões rochosos, e que tinham ocorrido operações militares por lá. A versão oficial era que o lugar não tinha condições de higiene. Mas, de acordo com ele, nenhuma equipe de manutenção apareceu antes ou depois do fechamento. De um dia para o outro, todos os pacientes desapareceram. Perguntei para os meus chefes sobre a transferência desses internos. Continuou. Me mandaram ficar quieto, cuidar da minha vida e não meter o nariz onde não devia. Ele me deu um endereço aproximado do hospital, dizendo que não queria mais se envolver. Mas antes de ir embora, me alertou: "Se você resolver ir até lá, vá com cuidado. Tem gente poderosa que não quer que ninguém saiba o que rolou dentro daquelas paredes." Com essa dica do Vicente, fui atrás de alguém que tivesse trabalhado diretamente no lugar. Levei dias ligando para contatos de associações de enfermagem, até que um conhecido de um conhecido indicou o Renato, ex-enfermeiro que aceitou bater um papo comigo, mas fez questão de anonimato. Marcamos num bar pequeno. Ele chegou de forma discreta, usando um chapéu que cobria parte do rosto. Assim que sentamos, ele olhou ao redor, nervoso, e sussurrou: "Não deixa eu falar muito alto. Nunca se sabe quem pode estar ouvindo." Expliquei rapidamente meu interesse no hospital, sem revelar tudo o que eu já sabia. Queria ver até onde ele iria por conta própria. Cada frase que saía da boca do Renato tinha um misto de medo e culpa. "Eu trabalhava no plantão da noite", ele contou. "De vez em quando aparecia um grupo fardado e ordenava que a gente liberasse algumas alas para procedimentos especiais. Geralmente eram pessoas que não pareciam doentes, mas sim presas. Dava para ver marcas de agressão em alguns. Em outros, nem dava para encarar direito. Perguntei se ele entendia o porquê de levarem aquele povo para lá. Renato apenas balançou a cabeça. "Falavam que era para terapias de reeducação." Ele respondeu com um tom de desprezo. Mas todo mundo percebia que não tinha nada a ver com medicina. Era tortura. Ele citou ainda um pavilhão especial no subsolo fechado para o público. O pessoal chamava de o Setor dos Sete Olhos. Renato não sabia de onde vinha esse nome, mas disse que tinha gente que falava em 7 íris ou 7 pupilas.
Sempre achei que fosse uma forma de dizer que tudo ali era vigiado 1000 vezes. Ele prosseguiu. Para ser sincero, acabei ficando com medo de perguntar mais. Fiquei calada, anotando tudo. Meu coração disparava ao perceber que era real. Existia um horror ligado ao regime. Então, com uma expressão abatida, Renato encerrou. Não posso ir além disso, tenho família. Já carrego esse peso faz tempo. Se você quer mesmo saber o que rolou, vai ter que ir lá e ver por si mesma. Foi no começo de novembro de 1978 que tomei coragem para visitar o lugar. Peguei um ônibus que parava numa rodovia estadual e de lá andei por quase 30 minutos por uma estradinha de terra até enxergar no meio do mato alto um muro descascado e uma placa quebrada onde um dia devia estar escrito Hospital Psiquiátrico Santa Helena. A maior parte das letras caiu, só restaram uns pedaços enferrujados presos por pregos velhos. O sol daquela manhã estava forte, mas o prédio parecia envolto em uma espécie de sombra que não combinava com a claridade. Me bateu um desconforto. Precisaria pular o portão, que tinha correntes grossas e um cadeado enferrujado. Não dava para abrir sem ferramentas pesadas. Resolvi escalar, cuidando para ninguém me ver invadindo. Se alguém me pegar aqui, vou ter problema, pensei, mas eu precisava continuar. Assim que cheguei do outro lado, vi um pátio tomado pelo matagal. O cheiro de maresia se misturava com o de mofo. Fui até a entrada principal, mas as portas estavam lacradas com tábuas de madeira grossas. Dei a volta no prédio e, depois de um tempo, achei uma parte lateral onde o reboco tinha caído. Abriu-se uma fresta, grande o suficiente para eu passar. Entrei por aquele buraco e dei de cara com um corredor escuro. Liguei minha lanterna simples, aquela que me acompanhava desde o início da pesquisa. A luz mostrava paredes descascadas, pintadas naquele tom de verde típico de hospital, já todo gasto. O ar era pesado, cheio de mofo e um cheiro adocicado que eu não conseguia identificar. Meus passos ecoavam e a cada movimento eu escutava pedaços de gesso se soltando do teto. Não se ouvia nada além disso. Fui seguindo devagar. Entre as sombras, notei umas macas encostadas na parede, todas enferrujadas. Algumas ainda tinham cintas de couro para prender pacientes, agora corroídas pelo tempo. Mais ao fundo, vi uma porta de vidro despedaçada com restos de adesivos de triagem. Entrei, tentando manter a calma. O chão estava coberto de fichas amontoadas, papéis amarelados, alguns com carimbos, mas quase tudo ilegível. Consegui ler algumas expressões como incidentes de contenção, pacientes agressivos e ordens de isolamento. Ninguém falava claramente em tortura, mas bastava ligar os pontos. A bagunça ali dava a impressão de que saíram às pressas, largando documentos e equipamentos para trás. Continuei explorando os corredores paralelos, com a lanterna tremendo na minha mão. O cenário ficava cada vez mais assustador. Cadeiras de rodas jogadas, seringas enferrujadas, gaze espalhada. Passei por uma ala com janelas gradeadas e reparei num pátio interno do outro lado. Tinha umas estátuas de concreto cobertas pela vegetação, talvez fossem fontes ou bancos. O abandono deixava tudo com aspecto triste. Aí algo me chamou a atenção. Numa parede, quase no fim de um corredor, alguém tinha escrito em tinta escura a frase: "Eles veem você, mesmo na escuridão." A letra era trêmula, quase infantil. Aproximei a lanterna e percebi embaixo da frase um símbolo estranho. 7 círculos alinhados, cada um com um pontinho no centro, lembrando olhos estilizados. Devia ser o mesmo símbolo de que o Renato falava. Me deu um aperto no estômago, como se eu estivesse invadindo um território proibido e cheio de maldade. Mais para frente encontrei uma escada que descia. Pela planta antiga do prédio, devia ser o porão ou depósito. Assim que me aproximei, senti um vento leve vindo lá de baixo. Não era só a brisa fria, parecia um sopro que me fez parar por um segundo. Me abaixei para ver se enxergava alguém, mas não dava para ver nada. Estava tudo em silêncio. Descer aqueles degraus foi terrível. O cheiro de mofo e de urina velha deixava meu estômago embrulhado. A lanterna iluminava pouco. Então cada passo era um tiro no escuro. O ar abafado fazia meu coração acelerar mais ainda. No meio do caminho, vi novamente aqueles 7 círculos pintados, desta vez maiores, com a palavra "Vigia" em vermelho. Senti a garganta secar e segui em frente. Lá embaixo,
O corredor era estreito, com lâmpadas antigas penduradas, muitas quebradas. Em certos pontos havia grades na parede como jaulas. Pensei nas torturas ou experimentos que poderiam ter rolado ali. Tentei focar no meu objetivo, mas meu corpo inteiro pedia para eu voltar. Foi aí que ouvi algo se arrastando pelo chão, um barulho bem suave. Na mesma hora, desliguei a lanterna e encostei na parede, prendendo a respiração. No escuro total, fiquei esperando. O barulho sumiu, mas quando religuei a luz, quase gritei. No fim do corredor, uma silhueta virou a esquina. Parecia um homem magro, meio curvado, arrastando os pés. Tinha cabelos desgrenhados e roupas largas, como um uniforme de paciente já gasto. Poderia ser alguém que morava ali, um sem-teto, ou alguém que nunca saiu. Minha cabeça virou um turbilhão. Controlei o medo e fui atrás devagar, mas, quando cheguei na esquina, não encontrei nada além de portas de ferro enferrujadas, algumas abertas, outras trancadas com correntes. A impressão de que tinha alguém olhando cada passo meu era forte demais. Segui adiante, lanterna na mão. Vi uma plaquinha acima de uma porta de metal amassada, escrita Arquivo Confidencial. Meu coração disparou. Lá dentro podia ter registros cruciais. Tentei abrir, mas estava trancada. Então achei uma barra de ferro jogada no meio dos entulhos e usei toda a minha força para arrombar. Depois de alguns minutos, a fechadura quebrou num estalo que ecoou. A sala era pequena, com armários de metal e uma mesa tombada. Papéis e fotos espalhados pelo chão, tudo coberto de poeira. Fui iluminando cada canto com a lanterna. Tinha uma prateleira caída, cheia de pastas empilhadas. Tirei a poeira de algumas e li os rótulos. Relatório experimental. Pacientes em observação. Projeto Olhos. Quase soltei um grito de vitória. Eu tinha achado provas de que aquele hospital fazia parte de algo bem maior. Abri a primeira pasta e vi fichas digitadas à máquina, todas com siglas estranhas. Indivíduo C19, transferido em 18 de agosto de 1977. Diagnóstico: insubordinação. Terapia: condução intensiva, isolamento e estímulo aversivo. Em outra: indivíduo R04, detentor de ideais subversivos. Aumentar sessões de eletrochoque para induzir retração comportamental. Meu estômago revirou. Isso não é medicina, sussurrei. É tortura mascarada de tratamento. Continuei folheando. Algumas páginas falavam de experimentos com substâncias químicas, hipnose, lavagem cerebral. Todas mencionavam o tal 7 olhos. Parecia um espaço específico no subsolo, onde faziam procedimentos especiais. Falavam em transcender a vontade dos pacientes, como se quisessem transformá-los em marionetes a serviço do regime. De repente, escutei passos firmes no corredor. Desliguei a lanterna na hora. Tinha chegado o que eu mais temia. Alguém andava por lá. Senti o suor escorrer pelas costas e prendi o ar. Os passos pararam. Em seguida, ouvi um rangido, como se abrissem lentamente uma porta perto. Não vi nada, mas fiquei imóvel, com medo de ligar a luz e ser denunciada. Esperei um tempo que pareceu uma eternidade, até que o silêncio voltou. Antes de ir embora, peguei as pastas que pareciam mais graves, algumas fotos de militares e médicos ao lado de pessoas claramente dopadas, e enfiei tudo na mochila. Precisava sair dali, mas, ao mesmo tempo, eu queria achar mais evidências. O instinto de jornalista insistia em me fazer seguir. Saindo daquela sala, achei um corredor lateral com uma porta cheia daqueles símbolos dos 7 círculos, pintados em preto e vermelho. Na parede ao lado, alguém tinha escrito: "O pavilhão vigia a todos." Tentei abrir. Estava só encostada. O barulho metálico ecoou. Entrei num espaço com pouca luz, vinda de algumas frestas no teto. No centro, tinha cadeiras presas ao chão, com suportes para braços e pernas. Num canto, um painel de controle com alavancas e fios que pareciam de um aparelho antigo de eletrochoque. A atmosfera ali era ainda mais pesada. Fui em direção a outra porta que deixava passar um pouco de claridade. Empurrei devagar e dei num espaço menor, de paredes acolchoadas em tom bege, cheias de rabiscos quase apagados. Chegando mais perto com a lanterna, vi que muitos deles eram arranhões, como se alguém tivesse tentado cavar a parede com as unhas.
Num canto, aquele símbolo dos 7 olhos aparecia de novo, agora com riscos que lembravam lágrimas. Fiquei tonta, como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. O coração parecia querer saltar pela boca. Respirei fundo e voltei para o salão principal. Então trombei quase literalmente com alguém parado bem na minha frente. Apontei a lanterna e vi a mesma pessoa magra de antes. Ele tinha olhos arregalados, cabelos sujos, e ergueu as mãos para mim, sem dar para saber se pedia ajuda ou se queria que eu me afastasse. Por favor, comecei a falar, mas ele me cortou num sussurro rouco. Não olha muito, os olhos, se olhar eles te enxergam por dentro. Fiquei imóvel, a boca seca, mas tentei manter a calma. Quem é você? Você ficou internado aqui? O homem desviou o olhar e murmurou algo que não entendi. Tentei chegar mais perto, mas ele recuou e apontou para a porta por onde eu tinha passado. Não entra mais, ali. É onde eles fazem a cabeça das pessoas sangrar por dentro. Engoli em seco. Talvez ele fosse alguém largado ali, esquecido. Ele se virou e começou a se afastar, arrastando os pés, o som reverberando pelas paredes. Espera! Chamei, mas ele não parou. Sumiu na escuridão. Naquele momento vi que eu não podia continuar ali. Não sabia quantos ainda andavam pelos corredores, se eram militares, seguranças ou outros abandonados. Com a mochila cheia de documentos, resolvi dar o fora. Voltei correndo para o lugar da escada. Cada degrau fazia meu coração saltar, com medo de encontrar alguém no andar de cima. Quando cheguei ao térreo, atravessei os corredores sem parar, guiada pela lembrança da lateral por onde entrei. Vi de relance, em algumas salas, reflexos de objetos metálicos jogados no chão, mas não tive coragem de checar. O pavor de encontrar alguém me fez apressar o passo. Finalmente achei o buraco na parede, me abaixei e saí para o pátio. A luz do sol me cegou por alguns instantes, e foi um alívio absurdo ver o dia. Corri em direção ao portão alto. Escalei de novo com medo de que alguém surgisse, mas só escutei as gaivotas e o vento no mato. Na estradinha de terra, eu ainda olhei várias vezes para trás, para garantir que ninguém me seguia. Só então percebi como eu tremia. Precisava chegar até a rodovia para pegar o próximo ônibus ou achar um lugar para me acalmar. Consegui sair, pensei. Mas será que estou mesmo livre? De volta à pensão onde eu morava, me tranquei no quarto e passei horas analisando o que tinha pego. Fotos, relatórios, dados capazes de provar um esquema de tortura disfarçado de tratamento psiquiátrico. Tudo possivelmente comandado por agentes do regime militar. Projeto 7 Olhos, reeducação comportamental subversiva e outras expressões do tipo apareciam direto. Era uma bomba. Mostrei tudo para o professor Elias, um dos docentes da minha faculdade que era contra o regime, mas de forma cautelosa. Ele folheou as pastas em silêncio, tenso. Quando terminou, estava pálido de medo. Liana, se a gente publicar isso, você coloca sua vida em jogo, e a minha também. Ele falou baixo, olhando para a porta fechada. Eles não vão deixar barato. Eu concordei, mas disse que não dava para ficar calada. Ele pensou um pouco. Talvez a gente tente uma publicação clandestina. Conheço uns jornais alternativos, mas é arriscado demais. Conversei com o Renato, ex-enfermeiro, pedindo um depoimento anônimo. Ele hesitou. Minha família vem em primeiro lugar. Se me descobrem, podem fazer alguma coisa comigo. Mesmo assim, topou gravar um áudio, desde que não o identificassem. Passamos semanas planejando tudo. Íamos tentar expor aquele horror. Mas aí recebi uma ligação de um número desconhecido, com uma voz me mandando parar. Disseram meu nome e até o endereço da pensão. Fiquei assustada. Nos dias seguintes, apareceu um carro preto parado por horas na frente de onde eu morava. Podia ser coincidência, mas era bem suspeito. O professor Elias também começou a receber chamadas esquisitas. E o Renato, por sua vez, notou homens parados perto da casa dele. Era um aviso claro. Se a gente continuasse, eles iam dar um jeito de nos silenciar. Acabamos recuando. O professor Elias chegou a me implorar. Liana, de nada adianta a gente descobrir a verdade se acabarmos mortos. Depois disso, as ameaças diminuíram. Talvez porque viram que desistimos de tornar tudo público. Ficou uma sensação amarga de impotência, o peso de saber de crimes impunes que permaneceram esquecidos naquelas paredes cheias de mofo.
Escondi todo o material de um jeito improvisado, na esperança de que um dia fosse seguro divulgar. Enquanto o clima de repressão continuasse, eu teria que ficar de boca fechada. Quanto àquele homem que encontrei vagando lá dentro, ninguém nunca soube dele nos registros oficiais. Às vezes, me pergunto se ele ainda ronda aqueles corredores, falando sobre olhos que enxergam até a alma, ou se conseguiu sair. Também penso nas pessoas que, de alguma forma, sobreviveram à reeducação forçada daquele lugar. E nas que não tiveram a menor chance de escapar. A vida andou, mas até hoje, não esqueço das salas abafadas, das marcas de unha nas paredes e dos símbolos que pareciam me encarar. O mais apavorante, talvez, seja perceber que aquele hospital não foi o único a servir de palco para abusos oficiais. E enquanto o medo domina, muitos segredos ainda estão trancados em corredores poeirentos de instituições parecidas. Sei que cedo ou tarde vou ter que voltar a mexer nisso. Esses documentos não podem ficar para sempre escondidos. O hospital e tudo que vi lá dentro pedem por justiça. Só preciso esperar a hora certa ou encontrar gente disposta a encarar a briga. Até lá, conto essa história do jeito que consigo, meio na surdina, na esperança de que um dia esses 7 olhos percam a força e todo mundo possa finalmente enxergar a verdade sem ter medo. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom